Saudações, bem-vindos ao canal Paideia. Como dito anteriormente, a partir deste vídeo adentraremos propriamente na alegoria da caverna. E já aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e dar seu like. Neste vídeo, iremos discorrer um pouco sobre a diferença entre mito e alegoria, como também iremos adentrar, propriamente dito, na alegoria da caverna, que, conforme o livro 7º da República, está dividida em 3 fases, ou estágios, a saber, primeiro estágio, a descrição do interior da caverna e seus habitantes. Segunda fase, a libertação de um dos habitantes da caverna. E a terceira fase é o retorno desse habitante da caverna. Enfim, essas são as 3 divisões, aliás, esses são os 3 estágios da alegoria da caverna. Porém, nós vamos tratar neste vídeo, especificamente, só da primeira fase, ou primeiro estágio, que é a descrição do interior da caverna e de seus habitantes. Farei um segundo vídeo sobre a segunda fase, que é a libertação, ou saída da caverna, e um outro vídeo sobre o retorno à caverna. Farei aqui uma distinção básica e elementar, e bastante sintética, entre o mito e a alegoria. O mito trata-se de uma descrição ou narração fabulosa, com o objetivo de explicar alguns fenômenos, instituições, assim também como a origem dos homens e também acerca de alguns costumes e coisas afins. E eu, particularmente, não gosto muito de chamar mito da caverna, prefiro alegoria, pois mito reporta-se também, quando a gente fala mito, aos deuses gregos, assim também como os heróis antigos gregos e suas façanhas. Bem, é isso que eu quero falar sobre o mito. Já em relação à alegoria, a alegoria trata-se de uma exposição simbólica acerca de um pensamento, no caso aqui específico, acerca do pensamento de Platão sobre a educação. E ela é mais adequada pelo fato de serem utilizadas metáforas e ter mais um objetivo com a realidade, como vocês verão a seguir. Como foi dito, a alegoria da caverna está dividida em 3 fases, ou estágios. Porém, aqui neste vídeo trataremos apenas da primeira fase, que é a descrição do interior da caverna e seus habitantes. Que, por sua vez, essa primeira fase, ela também está dividida em 3 momentos, que são: primeiro momento é a descrição do interior da caverna e de seus habitantes, ou seja, das condições ao qual eles se encontram. Segundo momento, que são suas estruturas psicológicas, cognitivas e intelectuais, e também epistemológicas. E a terceira fase, que é o primeiro contato com os objetos reais, ou seja, o seu primeiro contato com a realidade, ou o conhecimento, assim também como sua liberdade. A gente vai falar no vídeo mais à frente e vocês vão compreender melhor o que eu estou querendo dizer. A partir deste momento, vocês vão compreender melhor o que eu estou tentando expor. Neste primeiro momento, da primeira fase, Platão propõe a seguinte situação. Imaginemos
uma habitação subterrânea em forma de caverna, onde nela incide uma luz na entrada e penetra por toda a sua extensão. E nesta caverna há habitantes, homens, presos desde a sua infância, presos pelos pés e pelos pescoços, de modo que os impossibilitam de se moverem e também de mover a cabeça. Eles não movem assim a cabeça, apenas ficam fixos no chão e com o olhar para frente. E logo atrás deles há um muro. E um pouco mais atrás há um caminho ascendente no qual pessoas transitam. E atrás dessas pessoas há uma fogueira. E o que acontece após isso? Acontece que as pessoas que transitam atrás desse muro, desse caminho ascendente, elas transportam vários objetos, estátuas de animais, de pessoas, e também objetos de madeira, de pedra, esculturas, dos mais variados objetos. E quando eles estão passando, a luz da fogueira incide sobre eles e projeta a sombra desses objetos à frente, projetam exatamente no muro que fica à frente dos habitantes. E o contato que eles têm com a realidade das coisas é justamente isso, ou seja, a sombra das coisas. Nada mais. Daí, Platão propõe uma outra situação, que é a seguinte. Imagine que alguém liberte um dos prisioneiros e o force a se movimentar, se endireitasse, virar o pescoço e olhar para a luz da fogueira, no caso, que por sua vez ele vai ver os objetos em si e não mais as sombras. Daí Platão pergunta: o que aconteceria com ele? Aconteceria a seguinte situação, que ele sentiria dor, pois a estrutura psicológica cognitiva dele ainda é bastante incipiente, e ele duvidaria da veracidade desses objetos, ou seja, ainda tomaria as sombras como verdadeiras, como reais, e não esses objetos. E também eles, anteriormente, dava nome aos objetos que eles viam, ou seja, as sombras, não os objetos em si, mas as sombras. Isso me faz reportar ao livro do Gênesis, se não me engano, no capítulo 2, no qual fala que quando Deus fez o homem, atribuiu ele, dá nome aos animais. E só que naquela situação, no caso Adão, dava o nome aos animais porque sua estrutura psicológica, cognitiva, já estava mais atualizada, pois, como afirma Carlos Nogueira, os primeiros homens, aliás, o primeiro homem e a primeira mulher tiveram o conhecimento infuso, pois foram os primeiros, não tinha outra forma. Deus infundiu neles já o conhecimento, desde a sua criação. Retornando à alegoria da caverna, a gente percebe que quando os habitantes, ou seja, os homens que estão lá presos desde a sua infância e que só têm contato com a sombra dos objetos e não com os objetos em si, mas tomam essas sombras como reais, verdadeiras, é extremamente complicado, pois quando você dá nome a algo, você atribui um nome a um objeto, você tem que conhecer a essência dessa coisa, a sua forma, a sua matéria, pois dar nome, gramaticalmente falando, é você substantivar algo. Por isso que na gramática fala de substantivo, ou seja, é a palavra que dá nome às coisas. E para você nominar algo, você tem que saber a essência, a substância, como diz Aristóteles.
Daí o termo substantivo, ou seja, derivado de substância. E como a estrutura cognitiva e intelectual e psicológica ainda é incipiente nesses habitantes, o nome ao qual eles dão para a sombra das coisas praticamente não serve para nada, pois eles denominam a sombra e não a realidade. E é complicado isso. Porém, há algo aí, digamos, positivo, que é que todos esses habitantes têm em si uma estrutura psicológica e cognitiva que o capacitam para ter o conhecimento. Porém, eles estão presos, e desde a sua infância, ou seja, são ignorantes e não sabem da própria ignorância. Por isso que alguém o liberta e o força a ele, voltar-se para a luz. E com isso também isso é bastante interessante, que é para refletirmos sobre a situação do indivíduo, ou seja, a sua natureza. A natureza do indivíduo humano, ela é a natureza, digamos, incipiente em relação ao conhecimento. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa primeira fase e também espero que vocês também leiam, tirem umas conclusões também, coloquem aí comentários, pois vai ser bastante profícuo para discussões futuras e até mesmo para eu melhorar em alguns aspectos. Bem, pessoal, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, que eu possa acrescentar em relação a isso. Apenas acrescentaria que, mais uma vez, essa alegoria da caverna, ela trata-se realmente da natureza humana em relação à educação, ou, em grego, a paideia, ou seja, que é de ignorância mesmo. Ao contrário do que muitos hoje pós-modernos pensam, que o indivíduo humano ele é intelectual, ele é inteligente. Não é bem assim, que já nasce assim. E também essa questão do socioconstrutivismo educacional, onde deixa as crianças ou os jovens lá para aprenderem por conta própria. Por conta própria, eles vão ficar eternamente ignorantes, vão ficar eternamente na caverna. É necessário que alguém os force realmente a olhar para a luz, olhar para o conhecimento, olhar para os objetos em si. E é complicado, sobretudo em tempos tais como hoje, nesses momentos obscuros que a gente vive pedagogicamente e intelectualmente nas diversas esferas formais de ensino. E uma vez que um dos homens foi libertado e teve contato com os objetos, os próprios objetos, mesmo que eles neguem a existência desses objetos, eles já tiveram o primeiro contato com a verdade, com a realidade. Mesmo ele negando, ou seja, já é um início. A estrutura cognitiva, psicológica dele, assim também como intelectual, já deu um salto. Ou seja, ele já teve um contato. Ele não mais vai ficar pensando apenas sobre a sombra. Ele vai imaginar, existem outras coisas além das sombras. Ou seja, existe a luz. Mesmo que ele ainda seja incipiente cognitivamente, intelectualmente, porém já vai ficar na alma dele essa questão do conhecimento, ou seja, do contato, seu primeiro contato com os objetos, ou seja, a sua primeira etapa evolutiva em relação ao intelecto, à epistemologia. O conhecimento dele já vai dar um grau a mais, já deu um primeiro passo, que foi o contato, mesmo que ele tenha sido forçado. E mesmo forçado, ele teve o primeiro contato, isso não há como negar. Eu quero deixar bem claro isso. Porque tem algumas conclusões que depois que a gente lê, a gente vai tirando. Pois a alegoria ela é muito profunda, é muito densa e necessita além de muitas leituras, muitas ponderações e muitas reflexões, pois é uma alegoria quase que completa em relação à educação e à natureza humana em relação à educação.
pois já no início, quando Platão fala acerca pede para a gente imaginar uma habitação subterrânea em forma de caverna, ou seja, subterrâneo aí, eu penso que ele quer dizer tipo o seguinte, ó, está abaixo do conhecimento. Existe a superfície, ele está abaixo da superfície, ou seja, a ignorância é propriamente dita, ou seja, um grau abaixo do que é esperado, ou seja, da normalidade. Tá extremamente incipiente mesmo cognitivamente. Porém, Platão também diz, a luz entra lá, incide por toda a sua extensão, ou seja, incide toda a extensão da caverna. Ou seja, mesmo no subterrâneo, nas sombras, a luz penetra lá e há como você adquirir o conhecimento. Espero que vocês realmente gostem desse vídeo. Como falei no início, espero também que vocês se inscrevam, deixe seu like, ative o sininho, pois ainda essa semana, quarta-feira, eu vou colocar outro vídeo. Espero colocar outro vídeo que é sobre a segunda fase, ou o segundo estágio. Bem, é isso. E fiquem com Deus e até breve.